Bom dia, gente. Tudo bem? Quero cumprimentar você que é mãe, que está aqui nessa manhã. Feliz Dia das Mães. Quem eu ainda não pude cumprimentar. Inclusive, mandar um abraço para minha mãe, que deve estar assistindo lá em Porto Alegre. Ainda não consegui falar com ela, mas depois do culto vou estar ligando para ela também. Quero começar a mensagem dessa manhã fazendo uma pergunta para você. Nós somos uma igreja acolhedora? O que você acha? Você acha que a Igreja Luz é uma igreja acolhedora? Pensa em alguns segundos. Tá? E talvez, para ajudar você na sua resposta, porque igreja não é parede, nem templo, nem endereço. Igreja somos nós. Então, para te ajudar na pergunta, você se considera uma pessoa acolhedora? Pensa aí. Meu desejo nessa manhã é, ao final dessa mensagem, você sair com mais perguntas do que respostas. Mais dúvidas para que você seja motivado a caminhar do que certezas. A ideia de acolhimento, por vezes, ela é colocada errada na nossa nação. E enquanto a equipe pastoral estava projetando a série de exposições sobre acolhimento, nós pensamos, nós podemos ter uma mensagem muito prática e falar, acolhimento é isso, é isso, é isso, faz isso, 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 e direcionar você a fazer. Mas daí não vai mudar o seu coração. Então, as mensagens que você tem ouvido desde a semana passada e que você vai ouvir ao longo desse mês é para mudar o coração. Porque talvez algum conceito foi gerado errado, algo foi produzido errado no seu coração e nós confundimos o que é acolhimento. Por exemplo, se você vai para o dicionário, acolhimento tem a ver com um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Uma pessoa que está procurando algo, que está com medo de algo, temendo algo, e procura acolhimento em algum lugar ou em alguma pessoa. Quando nós falamos de acolhimento, normalmente nós não damos essa ênfase. Para nós, acolhimento tem muito mais a ver com hospitalidade. Você receber as pessoas com um lindo sorriso no rosto, você dá um abraço, você dá um aconchego. Lá em casa eu falo para os meninos, dá um cheiro neles. A gente acha que isso é acolhimento. E isso tem a ver com acolhimento. Tem partes de acolhimento, mas não é acolhimento. Acolhimento é você gerar um lugar de segurança, onde as pessoas podem estar, e elas vão se sentir tão bem, a ponto de abrirem o seu coração, abrirem a sua vida, para que elas possam então ter a sua vida acessada pelo Evangelho. Com esse novo conceito na sua mente, eu quero te fazer essa pergunta de novo. A Igreja Luz é uma igreja acolhedora? Você é uma pessoa acolhedora? Porque daí o conceito muda. Para que a gente seja uma família, uma igreja, uma comunidade, uma pessoa acolhedora, a gente precisa desenvolver algo que está muito perdido na nossa geração, que é o diálogo, conversas. A nossa geração é marcada pelos preconceitos e nós, normalmente, quando nós escutamos uma palavra, vemos a pessoa se vestir de uma maneira, olhamos como ela fala algumas coisas, nós já criamos vários preconceitos a respeito dela. E nós não criamos, então, a cultura do diálogo, de conversar. E eu queria ler uma frase para você, de um autor chamado John Burke. Inclusive, esse é um bom livro para você ler, chama Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. John Burke fala assim: criar uma cultura de diálogo significa se tornar alguém que verdadeiramente respeita e valoriza todos os outros como dignos do amor e do sacrifício que Cristo demonstrou. Criar uma cultura de diálogo significa se tornar alguém que verdadeiramente respeita e valoriza todos os outros como dignos do amor e do sacrifício que Cristo demonstrou. Para que eu e você possamos criar uma igreja acolhedora e sermos pessoas acolhedoras, nós precisamos criar uma cultura do diálogo. E ter uma cultura de diálogo significa respeitar as outras pessoas, as outras maneiras de pensar, as outras maneiras de se vestir, as outras maneiras, inclusive, de desenvolver a sua espiritualidade.
Afinal de contas, parece que eu e você como cristãos, nós sempre temos uma segunda intenção. Nós queremos ir até as pessoas, conversar com elas, falar com elas, mas no fundo, nós queremos tornar elas meio parecido com a gente. Como se ser parecido com a gente é o que Cristo deseja. A minha função e a sua função como cristãos, e termos uma igreja acolhedora, e sermos uma igreja acolhedora, não é tornar mini-mins, mini pastores Rodrigos ou mini você, mas mini Cristos. E para isso nós precisamos observar o diálogo e conversar com as pessoas. Por isso que nessa manhã eu quero conversar com você e lemos nas Escrituras um diálogo de Jesus, mas que com certeza você já ouviu várias pregações sobre esse texto, mas eu quero conduzir você nessa manhã a observar esse texto não pela ótica de Jesus, mas pela ótica da pessoa e do personagem com quem Jesus estava conversando. E nós vamos perceber que esse texto fala muito sobre acolhimento. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. João, capítulo 4. E eu queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, porque à medida que a mensagem for caminhando, nós vamos lendo os textos. João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o 26, mas como eu falei para você, nós vamos lendo ele por partes. Então, nesse primeiro momento, eu quero ler com você até o verso 8. Os fariseus ouviram falar que o que Jesus estava fazendo e batizando, mais do que os discípulos de João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era, porém, necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, se sentou à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe então Jesus: me dá um pouco de água para beber. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Essa primeira parte eu quero só fazer uma contextualização para você. Uma introdução da mensagem. Jesus aqui estava evangelizando pelas regiões. Lembre-se que o Evangelho de João ele é partido ao meio e grande parte dele fala a respeito dos últimos dias de Jesus. Nós ainda não estamos nessa fase. Jesus ainda aqui está fazendo o seu ministério, está conversando com as pessoas e evangelizando. E perceba, Jesus ainda tinha uma certa concorrência. As pessoas ainda não sabiam que ele era o Messias. O grande pregador nesse momento do texto é João Batista. Por isso que as pessoas confundem o ministério de Jesus com o ministério de João Batista. E já começa a criar os seus times. Eu sou do time de Jesus e eu sou do time de João. E as pessoas começam a brigar. Porque estão falando que Jesus já era mais famoso, já estava batizando mais pessoas que João Batista. E aí João vem e deixa claro isso. Que Jesus mesmo não estava batizando. As pessoas falavam em nome de Jesus. E aí Jesus, já aqui nessa introdução, nos ensina algo muito pertinente. Porque ele era quem tinha toda a autoridade para brigar e discutir e falar. E ele não faz. O texto fala que ele deixa a região onde estava tendo toda essa crise, porque era conveniente, essa é a ideia do texto. Ele queria sair de lá e ele precisava, ele tinha a necessidade de passar por um lugar. Um lugar que não era bom para ele, para a sua cultura, para a sua ideia de mundo, mas ele precisava passar por aquele lugar. E aí ele encontra a mulher samaritana. E como eu falei para você nessa manhã, eu sei que você já conhece esse texto. Nós acabamos de cantar uma música que é baseada nesse texto, inclusive. Mas eu queria que você observasse esse texto pela ótica da mulher samaritana. Como ela aborda o Senhor. E não somente nas respostas que Jesus dá. E para esse primeiro ponto que eu vou abordar com você, eu quero ler mais uma parte do texto. Vamos continuar lendo o texto agora. Do verso 9 até o verso 13. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos.
Então Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem Ele está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva. Disse então a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Maior do que Ele que nos deu esse poço, que Ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Primeira ideia que eu queria trabalhar com você nessa manhã tem a ver com o acolhimento sociocultural. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida se nós queremos ser pessoas acolhedoras. Há maneiras diferentes de pensar. Há maneiras diferentes de você abordar as pessoas. Olha, o primeiro diálogo que essa mulher tem com Jesus. Ela não fala sobre a espiritualidade de Jesus, ela não fala sobre toda a teologia que Jesus já estava fugindo, mas ela traz um problema sociocultural da sua época. Porque ela pergunta: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou uma samaritana? E por trás dessas palavras ainda tem outros contextos culturais a serem abordados. Porque era como se ela estivesse dizendo: como você, homem, está falando comigo que sou uma mulher? Como você, que vem de um povo tão superior, está falando comigo que sou considerado um povo inferior? Nós precisamos abrir mão dos nossos contextos socioculturais se nós queremos ser acolhedores. E nós precisamos pensar como isso se aplica na nossa geração. Porque os problemas da nossa geração, problemas socioculturais da nossa geração são enormes. São enormes. Você quer ver um exemplo? Nós somos um país, como nação, como um todo, que critica as pessoas. Você chama o gaúcho de homossexual. Você acha que o baiano, ele não gosta de trabalhar. Você acha que o goiano é colono, que é do campo. E assim a gente começa a falar de várias coisas. E indiretamente nós estamos criando várias e várias barreiras para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Onde, na verdade, ao invés de sermos acolhedores, nós estamos afastando as pessoas. Nós estamos distanciando as pessoas. Mas isso é só a nível de brincadeira. E quando a gente fala, com certeza você não acha que todo gaúcho é homossexual. Eu sou gaúcho e não sou. Você com certeza não acha que todo baiano não gosta de trabalhar. Eu conheço vários baianos que trabalham. O líder do City to City hoje, o maior ONG de plantação da igreja do Brasil, é um baiano. Nem acho que o goiano é colono. Eu usei a expressão colono, não usa aqui essa expressão, né? Lá no sul usa. É pessoa que é do campo, que é pessoa que lida da terra. É caipira. Os goianos eu acho que são caipira. Não, estou brincando. Eu também não acho que os goianos são caipira. Mas a gente brinca. E todas as vezes que a gente usa essas brincadeiras, às vezes a gente está afastando as pessoas de nós. Mas você quer ver um ponto mais agravante para a gente ir mais profundo nesse pensamento? Já prestou atenção que nós cristãos, nós sempre nos achamos superiores aos outros? Nós vamos para a periferia porque nós podemos ajudar as pessoas. São seres humanos que estão lá também. Que também tem muito a ensinar a você. Mas nós nos achamos superiores que eles. Nós saímos daqui e vamos para a África, porque achamos que o continente africano ele é menos desenvolvido que o nosso. Então nós vamos para lá para ajudar. E assim nós afastamos as pessoas. E essa semana eu ouvi uma expressão, e eu gostei dela, vou adquirir ela. Porque quando a gente faz isso, parece que a gente está fazendo safari gospel. Pegando os nossos crentes, tirando eles da redoma que eles vivem do cristianismo e colocando eles em lugares que eles não estão acostumados a viver. Para depois voltarmos cheios de fotos e cheios de histórias para contar, porque nós somos os big cristãos. E isso não é levar o Evangelho de Jesus. Isso não é pregar o Evangelho de Jesus. Falar com as pessoas, conhecer a sua cultura. Todas as vezes que Jesus conversou com essa mulher, ele estava preocupado em saber como ela estava. Quais eram os dilemas dela.
não querendo modificar os dilemas dela, mas inserir o evangelho lá dentro desse contexto. A pergunta que eu te faço nesse primeiro ponto é se você está disposto a realmente sair do local que você está e pensar como as pessoas aqui embaixo. Comer com as pessoas aqui embaixo. Nessa minha caminhada, eu conheci um senhor muito rico. E ele comprava comida para os moradores de rua. E um dia ele foi interpelado por um morador de rua. Por que você não come a comida que você traz para a gente comer? E ele falou que ele voltou para o seu escritório em crise com aquilo. Porque ele achava que ele era um baita crente. Uma baita pessoa. Ajudando as pessoas. Quando na verdade aquele morador de rua queria ser tratado como um ser humano. E ele não estava se sentindo assim. Se nós desejamos ser uma igreja acolhedora, nós precisamos aprender a lidar com esses contextos socioculturais da nossa geração. Nós somos chamados para falar sobre isso. É eu e você que estamos aqui. É de nós que Cristo vai questionar como nós pregamos o Evangelho diante de todas essas mazelas que existem aqui. Você quer ver um exemplo? E eu fecho com esse exemplo. Há 3 anos atrás, nós vivemos uma pandemia. Que você sentiu saudade de abraçar pessoas. Eu recebia diversas ligações. Pastor, que saudade de estar na igreja. De cultuar com os meus irmãos. De conversar. De falar uns com os outros. Parece que já passou. Parece que essa saudade já não existe mais. Ao mesmo tempo que você está vendo essas tragédias acontecerem no Rio Grande do Sul, o homem mau também tem se levantado lá. Pessoas roubando doações, matando por causa de comida, abusando de crianças, no meio da catástrofe. A gente precisa, sim, como igreja, se nós queremos ser acolhedores, lidar com essas mazelas sociais. Mas tem uma segunda ideia que o texto trata, e aí eu queria continuar lendo o texto com você, a partir do verso 15 e até o verso 18. A mulher disse: Senhor, me dá dessa água para que eu beba e não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Não tenho marido, respondeu ela. Então disse Jesus: você falou corretamente dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. Então o que você acabou de falar é verdade. Nós precisamos ser acolhedores dentro dos contextos socioculturais que nós estamos inseridos, mas nós também precisamos lidar com o acolhimento emocional. Eu não sei se você percebeu que a resposta de Jesus para essa mulher não tem nada a ver com a pergunta. Lê o texto aí de novo. Essa mulher fala: Jesus, me dá dessa água. Eu quero beber dessa água, já que não vou precisar mais vir aqui buscar. Jesus era um baita de um discipulador. Conhecia o coração das pessoas, nem precisava usar as ferramentas que a gente usa no Life on Life, para ele saber que não era de água que essa mulher estava falando, mas de uma carência emocional. E aí Jesus manda buscar o marido dela. E Jesus, de uma maneira muito simples, sonda se o coração daquela mulher está falando a verdade. Se nós queremos ser acolhedores, nós precisamos cuidar da emoção das pessoas, das carências que existem na nossa geração. Não dar respostas simplesmente achando que nós somos gado e que todo mundo responde da mesma maneira. Porque cada coração vai agir de uma maneira diferente. Cada pessoa lida com situações da maneira diferente, com pressões de maneira diferente. Mas eu e você, se somos chamados para sermos acolhedores, precisamos parar e ouvir. Diálogo, entender o coração.
Quantas mulheres, quantas meninas da nossa geração, quantos homens, quantos meninos da nossa geração estão como essa mulher aqui, tentando suprir a carência da sua alma na boca de outra pessoa, na cama de outra pessoa. E aí nós nos levantamos para falar sobre o pecado que existe sem tratar o que está no profundo do coração. Quantas esposas estão carentes do cuidado do seu marido que não olha mais para ela? Quantos maridos na nossa geração estão cansados de ter uma mulher dentro de casa que só reclama da vida? Quantos filhos que têm todos os brinquedos da Marvel, da DC e de qualquer outro super-herói, mas não tem o pai para brincar? E tudo que ele queria era ter o pai ali para brincar. Nessa andança da minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer o dono da boca de tráfico de uma cidade. Barra pesada. E ele me ensinou uma coisa muito profunda. A droga, ela entra no lugar da mãe, do pai, da esposa, do esposo, da frustração. É o mercado mais baixo que existe, mas é o mais lucrativo. E isso deveria ser uma afronta e uma confrontação a mim e a você. Porque eu, como cristão, eu sou desafiado a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então minha esposa não era para se sentir assim. Eu, como esposa em Cristo Jesus, deveria servir a minha família, o meu esposo, como Cristo serviu a igreja. Então não era para minha família se sentir assim. Eu, como pai, deveria amar o meu filho da mesma maneira que Deus, o meu pai, me ama. Então não era para o meu filho se sentir assim. Nós temos exemplos bíblicos. Nós temos moldes a serem seguidos. Mas a gente não está sendo acolhedor, não. A gente não está lidando com esses problemas emocionais, com essas frustrações. A gente ainda fica tentando dar água do poço de Jacó para as pessoas, que um dia acaba, e nós temos a água viva dentro de nós. Nós precisamos ser acolhedores e cuidar da emoção das pessoas. Porque é certo que se nós, como igreja, não nos movimentarmos, o mundo vai. E ele faz isso com uma maestria gigantesca. Se eu e você não cuidarmos das emoções dos nossos jovens, das nossas crianças, dos homens e mulheres, dos idosos da nossa geração, fica tranquilo, meu irmão. O mundo vai. E aí você vai ver a maneira bizarra que ele deturpa a criação de Deus. E aí eu termino esse ponto da mensagem perguntando para você. Será que você está disposto a lidar com as mazelas emocionais do coração das pessoas? E eu queria que você saísse daqui com um desafio muito simples, para aplicar esse ponto quando você sair por aquela porta. Nós cruzamos pelas pessoas e uma pergunta sempre sai da nossa boca. Fala, Felipe, tudo bem? Como é que você está? Estou bem. E aí a conversa acaba aqui. Encerra aqui. Porque o Felipe não quer abrir o coração. E eu não quero ouvir as lamúrias do Felipe porque eu já tenho as minhas. Se nós somos acolhedores e cuidamos das emoções das pessoas, tenha coragem de fazer uma segunda pergunta. Felipe, você está bem mesmo? E você vai se surpreender que muitos sorrisos que você anda vendo aí fora escondem noites de choro na cama. E Deus quer usar a sua vida, fera. Deus quer usar a sua vida para ser acolhedor e cuidar
das emoções da nossa geração. Algo que eu tenho aprendido como pastor, e que por vezes é uma crise muito grande no meu coração, a gente não tem hora. Pra você ter uma noção, nesses últimos dias, eu dormi poucas horas esses últimos dias. Envolvido com o projeto do Rio Grande do Sul, lidando com aconselhamentos na nossa comunidade, lidando com os compromissos que a gente tem como pastor. E às vezes eu fico preocupado com a minha família. E aí eu preciso correr atrás de ser um bom pai, de ser um bom esposo. E às vezes eu fico preocupado com a minha macrofamília. A minha família foi atingida pelas águas no Rio Grande do Sul. E essa semana eu tive que responder a um pastor petulante, porque petulante é o verbo que eu posso, a expressão que eu posso usar aqui no púlpito. Depois você me procura que eu uso outra expressão para te usar. Dizendo que o que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul era um alarde. Que se eu não fosse gaúcho, eu não estaria preocupado com isso. Ou a gente é crente de verdade e se preocupa com as mazelas da nossa geração, ou quando Jesus voltar, fera, você vai ficar do lado do bode. Não tem outro. É isso que a Bíblia fala. Nós precisamos, então, ser acolhedores. Nós precisamos, sim, cuidar das emoções das pessoas. Mas há uma terceira ideia que eu queria que você guardasse. Vamos ler do verso 19 para frente. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, ele explicará tudo isso a nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou o que está falando com você. Nós precisamos acolher as pessoas dentro do seu contexto sociocultural. Nós precisamos acolher as pessoas dentro do seu contexto emocional. Mas nós precisamos também acolher as pessoas dentro da sua vida espiritual. O ser humano, na sua criação, foi criado para viver uma espiritualidade sadia, em contato com Deus. Por isso que dentro da alma do ser humano existe um grito que vai ecoar sempre, que é o desespero pelo divino, por algo superior, por algo que está além de nós. Todas as culturas vivem isso. Você pode estudar todas as culturas ao longo das eras e você vai perceber. Eles adoram alguma coisa. Eles têm algo de sagrado, porque dentro do coração do homem algo grita por isso. Eu e você precisamos ser acolhedores dentro da vida espiritual das pessoas. E nós não estamos sendo. Quem é o melhor pastor, além de Jesus? Cita para mim. O Hernandes? Nicodemos? Pastor Jean? Rodrigo? Mateus? Quem você acha que é o melhor pastor além de Jesus? O melhor teólogo? John Piper? John Stott? Randy Pope? Tim Keller? Quem você acha que é melhor que Jesus? Eu acho que nenhum deles. E todos esses que citei, eu sei que eles vão concordar comigo. Jesus está diante de uma mulher que precisava consertar a sua espiritualidade, corrigir esse desejo da sua alma. E eu não vejo Jesus dando um pontapé na mulher, abrindo todo o seu calabouço teológico, cuspindo frases gospel,
para falar do evangelho que é simples para essa mulher. Ele simplesmente prega o evangelho. Ele simplesmente aponta para Deus. Aponta para a ação do seu filho. E é isso que é o evangelho. Mas não é o evangelho que a gente vê nas redes sociais. E vejo calvinistas brigando com arminianos. E os calvinistas e hipercalvinistas e resto calvinistas brigando entre si. Quando a gente chega dentro de uma classe como Encontros para uma Nova Vida, não é o momento de você falar, olha, porque Lutero, quando ele fala sobre oração, ele pensa dessa maneira. Calvino, ele fala, não é esse momento, fera. Tem gente morrendo sem simplesmente saber que o desejo, o anseio, o grito que está na alma dela, a resposta é Jesus. É só você falar que a resposta que ela precisa é Jesus, que o que vai sanar os desejos da alma dela é Jesus, que o pecado dela vai ser sanado através de Jesus. E a gente não fala. A gente não prega. E antes que você saia daqui, achando que o pastor Rodrigo falou que é errado falar de teologia, você não entendeu nada do que eu acabei de falar. O maior teólogo, esquece Jesus, o maior teólogo, chamado Paulo, o maior teólogo que o mundo já teve. Ele chega no final da sua vida dizendo, eu abri mão dessas coisas, para agora pregar Cristo e Ele crucificado. É Jesus que as pessoas precisam. É da obra da cruz que as pessoas necessitam. E a pergunta que eu te faço, será que você está disposto a sair dessa cadeira tão confortável que você vive como igreja à luz? Para ensinar o evangelho de maneira simples para as pessoas. Porque tem gente morrendo. Muita gente morrendo. Meu maior desespero no Rio Grande do Sul não é só pelas vidas que foram tocadas por causa das águas. Quase 1,5 milhão de pessoas. Uma Goiânia. Mas é por saber que desse 1,5 milhão de pessoas, menos de 3% ouviu do Evangelho de Jesus. E agora não tem mais nada a fazer. Por isso, que se nós queremos ser uma igreja acolhedora, nós precisamos sim cuidar da espiritualidade que está aí fora. Julgar menos. Criticar menos e apresentar o evangelho de verdade. De verdade. Eu vou terminar minha mensagem com esse contexto, que quando a gente estuda a história da igreja, existiu vários momentos na história da igreja, que Deus levantou grandes apologetas. Apologeta é aquele que defende a fé cristã. Você tem bons livros sobre isso. Os livros do Tim Keller, por exemplo, são ótimos sobre isso. Mas eu acho que nós estamos chegando numa geração onde nós precisamos menos de apologetas e mais de evangelistas. Menos pessoas só para criticar o mundo. Falar que está tudo errado. Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo que está errado, não precisa você falar isso. A grande questão é qual a resposta que você vai dar. E diferente da canção brasileira que fala que fica com a resposta da pureza das crianças, eu prefiro ficar com a resposta da palavra de Deus. E a resposta da palavra de Deus é que para essas mazelas é Cristo. É Cristo. Você quer ser uma igreja acolhedora?
entenda o contexto que a pessoa está vivendo. Você quer ser uma igreja acolhedora? Se preocupe com a vida emocional das pessoas que você está convivendo. Você quer ser uma igreja acolhedora? Se preocupe com a espiritualidade das pessoas que você está convivendo. Aí eu espero, daqui a alguns anos eu voltar a fazer a mesma pergunta para você. A Igreja Luz é uma igreja acolhedora? Você é acolhedor? E talvez você tenha entrado em crise e a sua resposta seja diferente, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa manhã. Antes de tentarmos ser e ter ações acolhedoras, quantos contextos e conceitos nós precisamos mudar no nosso coração. E é por esses contextos e conceitos que eu oro nesse momento, para que eles sejam ordenados pela Tua palavra, e não por boas ações, ou por ações moralmente corretas, mas pela Tua palavra. Guarda cada coração que está aqui, os que assistem em casa, porque mais do que nunca, Deus, a Tua volta está às vésperas. Vivemos uma pandemia, vivemos um desastre, alguns dias atrás uma guerra. Só não enxerga quem não quer, que o Senhor está à véspera de voltar. Então, Deus, se o Senhor tem que levantar uma nova geração, eu quero clamar ao Senhor. Levanta uma geração acolhedora, que olha para as mazelas do mundo e que traz o Senhor como resposta, como abraço, como consolo, como afago para o coração do mundo, Deus, que está gritando pelo Senhor. Nos perdoa quando falhamos e nos fortalece, nos desafia para acertarmos, Deus. Em nome de Jesus, Pai.